Tem como misturar espionagem e comédia? Eu fiquei meio na dúvida, mas eu sou o Luiz Hunziker e hoje eu vou falar de uma obra que muita gente já tinha recomendado e eu falei, não deve ser tão bom, deve ser mais do mesmo, e não. Spy X Family é fenomenal e eu vou explicar pra vocês hoje. Estou aqui com o meu exemplar em mãos de Spy X Family, tá? Esta é a capa do primeiro volume, deixa eu focar melhor aqui. Spy X Family, que ele é da Shonen Jump, o autor dele é Tetsuya Endo, ele veio num formato de 13.7 por 20 centímetros, o miolo dele é em papel off-white, ele tem mais ou menos 200 páginas cada volume, é um mangá originalmente da Shonen Jump, e o preço de capa dele é de R$ 22,90, um mangá com classificação indicativa de 16 anos, tá? E só lembrando que a primeira edição de Spy X Family vem com este marcador, que a parte de trás dele tem essa arte, que lá no grupo lá que a gente tem dos pessoal do Moshiro e tudo mais lá, os seguidores, ouvintes, pessoal que acompanha lá, o pessoal brinca que fala que esses marcadores da Panini são tudo sobra de papel que faz. Então ele tem essa sobra de papel e de marcador que vem junto com o primeiro volume. Mostrando um pouco mais aqui por dentro, ele é papel cartão, a capa dele. Tá? A gente falou que ele é papel off-white, né? Imagino que seja, não tem informação oficial. Mas ele tem as primeiras páginas aqui num crochê, meio um pouquinho mais fininho, mas um crochê aqui, parecido com aquelas páginas que a gente tem de HQ, né, americana, tipo X-Men e tudo mais. E mostrando um pouco da arte aqui do mangá e falando um pouco dele. O que se trata Spy X Family? Na história a gente tem o protagonista, que é o Twilight, que é esse espião aqui, tá? E ele é o spy do título do mangá. Ele é realmente um espião, ele é um cara tipo mega foda. A história se passa do que parece ser uma Guerra Fria ali, uma década de 80 mais ou menos. E ele é um cara muito bom, ele é mestre em disfarces, ele é mega habilidoso. E ele recebe uma missão que é constituir uma família. Mas por quê? Porque um dos alvos que ele tem que espionar é um cara muito recluso e ele tem uma filha, um filho, não lembro de cabeça agora, que estuda numa escola mega elitista e ele tem que dar um jeito de se aproximar desse cara e a melhor forma é pela família. Como é um cara muito fechado, ele não vai conseguir de outra forma, a família vai ser o melhor jeito para ele conseguir isso. Então ele começa atrás de constituir uma família. O primeiro passo que ele faz é adotar uma criança, ele vai num orfanato e encontra com a Enya. A Enya, que é uma garotinha super fofa, super meiga, eu acho que ela é o principal charme da história por conta desse jeito dela, esse jeitinho fofinho dela de ser. Eu gosto muito de personagens que são ingênuos e fofos, mas a Enya ela não é tão ingênua assim, porque ela tem poderes telepatas, ela consegue ler mentes. Então o Twilight acaba adotando a Enya sem saber disso, e ela, por ler mentes, ela consegue induzir ele a conseguir adotar ela, e acaba se aproximando e criando essa primeira parte da família. A outra parte ele conseguiu uma mãe, e aí que ele acaba se aproximando da Yor. Yor, que é essa moça aqui, tá? Que ele se aproxima dela porque ela também tem uma necessidade de algo para poder constituir uma família. Não vou dar muito spoiler, mas ela também precisa de uma família. E eles se aproximam e acabam formando essa família, só que a Yor, ela é uma assassina na história. Então é uma família que tem um pai espião, uma mãe assassina e uma criança telepata. Eles não sabem que o outro é espião e assassino. Quem sabe de tudo é a Enya, porque ela consegue ler mentes, então ela sabe que o pai dela, postiço ali, é um espião e que a mãe é uma assassina, então isso que acaba sendo a graça da história. Vou mostrar um pouco da lombada do mangá aqui que eu esqueci de mostrar antes, tá? Uma lombada bonita até, ó. Bonitona. E qual que é o principal tchan dessa história? O tchan é uma palavra bonita. Qual que é o tchan de Spy X Family? É uma história que tem um enredo com uma ação, com momentos ali de disputa, de ataque, de brigas e tudo mais. Só que o ponto forte, na minha opinião, é a comédia familiar que tem na história. Porque é uma família meio desajustada, uma família meio estranha e eles têm que se entender para conseguir completar o objetivo deles. Então essa comédia da história é muito interessante ver eles tentando esconder um segredo ao mesmo tempo que eles tentam concluir aquilo que eles precisam concluir. Até mesmo o autor ele fala aqui na lombada que ele adora essas histórias que um tem que esconder o segredo do outro. E ele espera que a gente goste disso na história, e eu
particularmente gostei muito. E pra mim o tempero que dá a maior força pra essa história, deixa ela muito mais interessante, é a Enya. A Enya é uma garotinha, ela é muito interessante, ela é muito boa na história, porque ela dá ritmo, ela consegue, sem eles saberem, caminhar para as coisas do jeito que tem que ser. A Enya é uma personagem muito bacana, ela é muito engraçada, fazia tempo que eu não gargalhava de rir lendo um mangá como eu gargalhei com o Spy X Family, o primeiro volume. O problema é que agora eu tô órfão, porque esse mangá acabou de lançar, eu li ele, não pretendo ler scans, eu quero ler os mangás físicos dele, e é muito bom, ela acaba de um jeito muito bacana, e tem um potencial absurdo para essa história crescer cada vez mais. É uma história muito bem desenvolvida, e ela tem uma premissa que nas primeiras páginas já te prende, você já fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer, por que isso, e é muito bacana. A história não se aprofundou muito ainda na parte de espionagem, né, do alvo do Twilight na história, mas eu acho que ela vai um pouco pra esse canto também, um pouco pros dramas, ou pro passado dos personagens, já mostra um pouco no começo, né, um pouco da infância, do passado de cada um deles, a infância da Enya, um pouco mais antes, porque ela já é criança, né, ainda é criança, mas é uma história que, assim, ela tem um potencial absurdo pra explorar os personagens, pra explorar esse ambiente meio de Guerra Fria. Tanto que eles falam, né, que é um perigo na história o que eles estão fazendo, porque nessa época de Guerra Fria existia muita denúncia, né, de espiões, então a pessoa ela era denunciada como espião, era presa, torturada e tudo mais. Algo que a gente costuma ver em momentos de ditadura e tudo mais assim, e é o que é mostrado assim, em partes na história. Eu acho que vai cair um pouco pra isso também em algum momento. Mas Spy X Family é um mangá sensacional. Como eu falei, a comédia dele é muito refinada, muito boa. Ela bateu muito com o meu gosto, porque eu gosto dessa comédia meio de situação, meio de constrangimento em alguns momentos ali. Ela não apela em nenhum momento pra nada, ela não é apelativa, ela é muito bem construída. E assim, agora eu fico animado e curioso pra ver o anime também, né? Porque vai ser lançado um anime de Spy X Family. Eu acho que quando lançar esse mangá aqui, ele vai esgotar que nem água nas bancas, porque se o anime for tão bom quanto o mangá, eu acho que todo mundo vai querer levar pra casa. E eu acho que se você tá atrás de uma boa história, você devia dar um passinho na frente e já adquirir o seu Spy X Family, porque realmente me prendeu muito, muito mesmo. E eu acho que é um dos principais lançamentos desse ano, na minha opinião. Eu acho que é um dos melhores mangás que eu li esse ano, sem sombra de dúvida, um dos mais divertidos. E o que for acontecendo nos próximos volumes, eu acho que vai deixar bem claro e decretar se ele vai entrar nos meus favoritos e tudo mais, porque o começo me animou demais. Demais, demais mesmo, assim. Eu tentei baixar a expectativa pelo que as outras pessoas falavam, todo mundo falava muito bem. Tentei ir de mente aberta, só que no começo você já é fisgado e, putz, é difícil. É difícil você escapar, porque a construção da história é muito boa e a comédia dela, como eu já falei milhares de vezes nesse vídeo, é sensacional. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero só que vocês comentem aqui embaixo agora se vocês pretendem adquirir Spy X Family, se vocês pretendem assistir o anime quando lançar, ou se vocês já leram, já assistiram, qual que é a opinião de vocês, o que vocês ficaram curiosos para saber sobre essa obra que tá chegando aqui no Brasil, como a gente falou, pela Panini, tá? Então, o primeiro volume saiu agora há pouco, eu consegui comprar na banca ele. Vale a pena você correr atrás lá e comprar Spy X Family, é um mangá maravilhoso e eu acho que você não vai se arrepender. Valeu, pessoal, muito obrigado por estar com a gente até aqui, continua acompanhando o Mochiroi, eu já sempre falo isso e eu acho que você já tá careca de saber, mas assim, ó, compartilha esse vídeo com outras pessoas, ajuda muito a outras pessoas conhecerem o Mochiroi, a gente crescer cada vez mais. Estamos quase chegando em 2000, olha só, quem diria. Tá sendo rápido, eu acho, tá? E muito obrigado a todos vocês por isso. Comenta aqui embaixo o que você achou de Spy, o que você pretende, se você pretende não comprar essa história. Curta esse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que a gente sempre está trazendo vídeos, conteúdo de qualidade, sempre tentando trazer o melhor conteúdo de animes e mangás para você. E ativa o sininho para você receber as nossas notificações. E se você não sabe, tem lá no meu Instagram também outros conteúdos de animes e mangás, eu faço alguns unboxings, mostro algumas outras coisas. E também tem o nosso podcast, que é o Mochiroi também, olha só que beleza. Lá a gente faz com convidados, tudo mais, discussões, debates sobre animes, mangás, universo japonês, cultura, tudo mais. É muito bacana, eu acho que você vai gostar. Valeu, pessoal, obrigado por estar com a gente até aqui, até a próxima.